Seja muito bem-vindo mais uma vez a um episódio da 91 Cast, onde voz e imagem viram influência e ideias viram negócio. Hoje a gente vai ter um papo interessantíssimo aqui sobre comunicação, oratória, como isso pode influenciar grandes empresários, líderes e você que quer se posicionar. E hoje eu acho que você já está notando uma coisa meio diferente, não é? Hoje eu estou com a minha esposa aqui, maravilhosa, linda, bem mais bonita que o Vidal, né? O Vidal tá aproveitando a Irlanda. Se apresente, meu amor. Olá, boa noite. É um prazer estar aqui junto com meu esposo. Eu sempre vejo, né? Vejo ele gravando e conversando e hoje fui escolhida. Eu falei pra ela que ela sempre critica, fala: você poderia fazer melhor aqui, melhor ali. E hoje ela vai sentir na pele como que vai funcionar. E mais do que isso, hoje agora eu tenho o prazer e a honra de apresentar aqui a Sara Marielli, que é uma excelente comunicadora. Vou fazer melhor do que isso. Se apresente, Sara. Olá, um prazer estar aqui, sempre muito bom participar de um momento em que a gente fala de comunicação e eu gosto muito desse tema, faz parte da minha vida há bastante tempo. Então, eu, por formação, sou jornalista, trabalho na área desde 2002. Então, sempre trabalhei em rádio, televisão, e em 2015 eu fiz uma opção de carreira em que quis empreender, abri a minha empresa, está no mercado, a minha empresa já está, a Open Comunicação já está aí 10 anos ganhando novos clientes, ganhando espaço no mercado, e eu gosto muito do que eu faço. Gosto, desde o primeiro dia que eu entrei na redação, eu falei, é isso mesmo que eu quero fazer para o resto da vida, e hoje continuo na área, treinando pessoas para que possam se comunicar melhor, seja na vida profissional, buscando novos objetivos, novas fases na carreira e também na vida pessoal. Durante a minha jornada profissional, eu fiz um mestrado em comunicação, linguagens e tecnologia e também uma pós-graduação em política, comunicação e imagem. E hoje é uma alegria estar aqui participando junto com vocês dessa jornada de entrevistas, de conversa, de bate-papo, porque esse é meu dia a dia, assim como eu faço também lá na Vox2U, onde eu dou aulas de comunicação e oratória, e brinco sempre com os alunos que lá é um terreno fértil, porque as pessoas já perceberam a importância que a comunicação tem, e eu sempre digo, a comunicação é a chave que abre muitas portas. Então, muito prazer por estar aqui com vocês, participando desse podcast, que já está aí na estrada há bastante tempo. Muito feliz por estar aqui. Prazer é nosso, Sara. E eu, no meio da tua fala, identifiquei que você é empresária também. Sim. Conta um pouquinho para nós como que é essa vida de empresária, professora, mãe. Sim. Eu tinha minha trajetória em redação, passei por todas as áreas do jornalismo, desde a produção, a pauta, a reportagem, a edição de texto e a chefia de reportagem. Pois bem, quando eu estava sendo chefe de reportagem, recebi um convite também para ser assessora de imprensa do governo do estado, sem nenhuma indicação política, aceitei o desafio, fui assessora de imprensa do governador, do governo do estado. Do atual governo? Não, do governos passados. Do governos passados. E o que aconteceu? Eu estava no auge da carreira, e tinha a minha filha, a Rafaela, ela era bem pequenininha. E ela estava com uma série de problemas de saúde, e neste momento eu fiz uma opção de carreira. Eu optei em ser mãe, prioritariamente, abri uma empresa porque eu gostaria de ter flexibilidade na minha agenda, sabia que dentro do governo ou dentro de uma redação eu não teria essa flexibilidade, e vejo que isso foi uma escolha excelente, porque eu consegui navegar em outros mares, no empreendedorismo, que é um desafio diário. Se você não vende, com certeza, você não tem cliente, se você não tem cliente, você não trabalha. Então, a empresa começou, logo depois que eu tomei essa decisão, saí do governo do estado na sexta-feira, na segunda-feira tinha eu, um computador, um celular e uma criança chorando na sala, doentinha, mas as coisas foram acontecendo, Deus foi muito bom comigo. Em 3 dias eu consegui a primeira cliente, que é minha cliente até hoje. Porra.
Então, a partir dali as portas foram se abrindo, eu já tinha uma demanda reprimida de trabalhos que eu acabava passando para os colegas e acabei assumindo muito desses trabalhos e descobri que eu tinha realmente um potencial, não só de ser jornalista, de colocar o jornal no ar, de apurar as notícias e tudo mais, mas sim de ser aquela pessoa que vê o potencial que a pessoa tem de comunicação. Então, nessa minha jornada na redação e até no governo do estado mesmo, eu vi as pessoas que tinham a vontade e que tinham essa habilidade ali que precisava treinar, porque a comunicação é uma habilidade treinável. Então, eu comecei a oferecer esse serviço também para os meus clientes que iam fazer entrevistas em Ah, rádio e TV, para que elas pudessem serem treinadas. E a partir daí, eu vi um outro nicho. Aí sim, comecei a treinar pessoas que queriam ter ascensão na carreira, líderes, gestores, uhum. empreendedores. Então, sua empresa treina as pessoas para entrevistas, falarem bem. Exatamente. Ah, eu achava que era uma... A gente já tinha conversado a respeito disso, Sim, né? sim. Eu achei que era como se fosse uma relações públicas, né? Fazendo ali o intermédio. Ó, não vai falar isso na TV, né? Eu faço todo o processo. Por exemplo, eu chego em uma empresa, vejo qual é o potencial comunicativo que ela tem, quais são as ações que ela faz que podem gerar notícias para a imprensa. Como eu já estive do outro lado do balcão recebendo essas sugestões de pauta, eu sei qual assunto pode encaixar em qual programa, em qual jornal, em qual produto. Legal. Eu ainda tenho esse relacionamento com a imprensa, Uhum. então eu consigo falar com os editores, com os repórteres, e assim eu consigo galgar espaço na imprensa. Feito isso, eu também treino essa pessoa, porque é importante que essa pessoa Com que vai dar a certeza. entrevista Fale bem. saiba falar bem. Então, eu Mais do além que isso, transmitir a mensagem, né? Exatamente, a comunicação assertiva na hora da entrevista, quando se tem um tempo muito reduzido, uma entrada ao vivo. Eu sempre brinco que o que está falado está dito. Uhum. Não tem como voltar Com atrás certeza. numa entrevista ao vivo. Então, é importante que todas as pessoas que vão se expor estejam preparadas para aquele momento, por mais que seja um tempo reduzido, de improviso. E isso eu vejo todo dia, há muito tempo. E o que é muito satisfatório para mim é que eu vejo a evolução dessas pessoas, dos clientes, Uhum. fazendo as entrevistas com leveza, com clareza, e levando o conteúdo que é o importante para quem está assistindo em casa, está ouvindo no rádio. E voltando um pouquinho lá no passado, você já é uma excelente comunicadora, né? Desde que Obrigada. eu chego, eu falo pra minha esposa que eu fico impressionado com todas as aulas, né? E eu já falei isso pra você na aula. Eu queria entender de você qual que foi a importância da comunicação quando você abriu a sua empresa para conseguir o cliente nos primeiros 3 dias. Então, isso é muito interessante, porque os jornalistas muitas vezes não entendem o potencial comunicativo que eles têm. A gente chega na redação, pega uma pauta, pega uma reportagem, vai para a reportagem, escreve o texto, coloca no ar e aquilo vira uma rotina. E muitas vezes a gente precisa entender que a comunicação pode ir além e a gente só entende quando a gente está no mercado vendendo serviço, certo? Então, quando a gente se torna empreendedor e empreendedor em comunicação, então você já vem, né, com aquele peso. Eu falei, não, você está vendendo comunicação, tem que E eu se diria até comunicar que é um poder, né? Como que você descobriu esse poder da comunicação? Pô, isso tá em mim. Exatamente. O que que é importante? Eu sempre falo para os alunos ou para as pessoas que eu estou treinando para esses momentos de exposição. Como que você conversa com você? Que nível que você tá? Qual é a tua jornada em comunicação? Você está no começo da corrida, no meio da corrida, fazendo aqui uma analogia, ou perto da linha de chegada? Então, antes da gente comunicar para o outro, é importante se comunicar para você mesmo. O que que eu posso entregar com a minha comunicação? Então, isso serve para qualquer pessoa, seja para aquela pessoa que decidiu ter uma carreira dentro de uma empresa, uma carreira corporativa, ou para o empreendedor. Ambos precisam se Todo comunicar, mundo precisa, né? ambos precisam vender. Então, precisa olhar para você mesmo e falar: se eu tivesse num desafio de dar uma entrevista hoje, como que eu iria? Se eu tiver o desafio de fazer uma palestra, ou de ter uma conversa mais difícil com alguém, como que eu tô?
Se eu precisar vender, se a minha vida mudar e amanhã eu tiver que pegar uma mala com algum produto, entender esse produto e cair no mercado para vender, o que eu faço? Como que está a minha comunicação? Entende? Então, todo mundo se comunica. O importante é saber qual é o teu nível de comunicação hoje. A comunicação, sem dúvida nenhuma, é uma habilidade muito requerida no mercado de trabalho. Essa era a minha outra pergunta. Que dentro do meio que você tá, com contato com muitas empresas, empresários, Sim. a comunicação se torna uma habilidade indispensável. Exatamente. E como que você identifica que isso realmente é indispensável para o empresário que está lá na ponta e você conseguir vender isso e demonstrar para ele? Porque acho que isso é muito do processo da pessoa entender, conhecer. E às vezes tem muitas que falam, não quero mudança, tá bom do jeito Sim. que tá. Como que você consegue fazer essa conversão com ele? Então, aí tem sido também um trabalho muito forte de persuasão, certo? Quando a pessoa é um empresário, muitas vezes, ele entende que ele está sozinho no processo. Eu sou um líder, eu sou solitário, eu não tenho com quem dividir. Como que eu vou treinar minha comunicação? Como eu vou falar? E ele se sente, às vezes, perdido. Mas, infelizmente, ele só se sente perdido quando o resultado está baixo. Entende? E a comunicação vem um passo antes. A gente tem que voltar um pouco. Então, os líderes, eu digo que hoje em dia já se tem uma visão mais ampla quanto à comunicação por conta até da internet. Então, veja, o empresário ele precisa se posicionar porque o concorrente está se posicionando na internet. Como que ele faz? O empresário precisa engajar porque vem uma geração nova querendo outras coisas, não só segurança no trabalho. Pelo contrário, eles querem outras satisfações hoje, além de um bom salário. Como que esse empresário engaja essa nova geração que quer escolher onde vai trabalhar? Pode começar por um bom discurso, né? Exatamente. Como que ele consegue construir uma equipe que está apoiando ele nos momentos difíceis, até mesmo que uma empresa está passando? E como que ele está buscando as pessoas do mercado? Ele precisa engajar o funcionário desde o primeiro dia, desde a entrevista. E até naquele dia que ele vai ter que falar para a pessoa que ele vai ter que trabalhar até mais tarde para ele bater a meta. Tudo isso é Sim. comunicação, Sim. entende? Então, o primeiro passo é você se autoconhecer e falar o que eu quero, aonde eu vou e como que minha comunicação me leva lá. E aquela pessoa que acha que se autoconhece e fala, eu não sou comunicador, eu não sou capaz. Aquela pessoa já nasce com isso ou isso é treinável? Isso é treinável desde que a pessoa tenha uma pontinha de disposição. Em comunicação, durante o processo de desenvolvimento de comunicação, nós falamos bastante sobre crenças limitantes. Então, aquilo que a gente ouve a vida inteira, aquilo que a gente pega pra gente, mas eu sou tímido. Mas eu não me comunico bem, né? Não, eu não vendo nem água no deserto. Acho que alguém falou isso hoje pra mim. Não, é que, na verdade, parece que em alguns assuntos que você sabe, você vai super bem. Aí, dependendo, porque isso acontece também, né? Pode ser que as pessoas procurem você, digamos assim, eu preciso dar uma entrevista específica, por exemplo, e eu não entendo nada daquele assunto. Você vai vender ou vai falar melhor de algo que você já conhece. E o que você não sabe, com certeza, eu acredito que seja mais difícil. Nesse caso, a gente pode fazer algo ou trabalhar isso na comunicação para que seja mais leve, porque às vezes a pessoa fica nervosa também, né? Alguma coisa assim. E essa aula de vender alguma coisa que não conhece foi difícil. Muito difícil. Então, muitas vezes as pessoas se prendem na segurança do conteúdo. Claro que se você já tem conhecimento daquilo e fala daquilo, entende aquilo, aquele serviço ou produto por algum tempo, você vai falar com mais naturalidade, com mais segurança, com mais persuasão, com mais argumentação, tá? Então, tem algo que é bem importante a gente entender, ok? Então, isso aqui já está resolvido, eu já conheço. Como que eu vendo algo que eu conheço bem? Mas, se você quer entrar no desafio, pega algo que você não conhece bem e tenta entender para falar sobre. Porque a surpresa que muitas vezes as pessoas têm, que até aquilo que ela considera que ela sabe bem, ela não comunica bem.
Entende? Então, tá muito claro para mim, mas e para o outro? E a comunicação, ela só existe a partir do momento em que é compreensível para o outro. Então, diz muito mais a respeito daquilo que o outro entende do que aquilo que eu falei. Isso pega muito, eu lembro de professores na escola, né? Que Exatamente. tem professores que você vê que tem um domínio excelente, Isso. mas não sabem transmitir a mensagem. Sim. E tem outros que talvez de uma forma didática diferente, né? Que acabam ensinando de uma outra maneira. E é muito de como a gente tá recebendo. Mas a gente, pequenininho, né? Não vai dar um feedback ruim pro professor. Isso eu ia perguntar também. Existe aquela frase assim, a pessoa é desse jeito. Porque às vezes fala assim, ela não quis ser grosseira, é o jeito da pessoa. Uhum. Ou, ela não falou que... Ela não quis dizer o que ela disse. Uhum. É assim mesmo ou a gente pode trabalhar nisso também? Podemos trabalhar nisso. De que forma? Sempre quando a gente vai para a comunicação, a gente precisa estar aberto para comunicar e também para receber a comunicação, inclusive daquelas pessoas que têm um temperamento, uma personalidade diferente da sua. Então, por isso, volto lá na questão do autoconhecer. Como que eu recebo uma comunicação de uma pessoa que tem uma fala agressiva, certo? Muitas vezes é um desafio, mas aí a gente precisa entender. A pessoa funciona daquele jeito, não tem a ver comigo especificamente. A gente precisa, inclusive, com o tempo, com o treino, falar, olha, eu poderia falar assim. É engraçado você falar isso, porque semana passada eu participei da escola de líderes da empresa que eu trabalho. E lá a gente teve uma aula sobre feedbacks, né? E os feedbacks entre a questão da comunicação, daí a Sim. comunicação assertiva, comunicação agressiva, e daí tem a passiva-agressiva. E a Passiva-agressiva, passiva-agressiva também. que foi uma novidade pra mim. E Sim. isso acontece muito no dia a dia que a gente não percebe. Daí depois dessa aula eu comecei a perceber, falei, nossa, tá sendo passivo-agressivo. Ele fala, Acontece. Acontece bastante. Dentro do ambiente corporativo é onde nós mais vemos a comunicação passivo-agressiva, que é o que é a comunicação passivo-agressiva. Eu aceito momentaneamente, não esboço nada, digo, até concordo, digo sim, até concordo sim, tá tudo bem. Acabou a reunião. A primeira coisa que acontece é você não concordar. A segunda coisa que acontece é você dizer para todo mundo que você não concorda. Mas agora eu pergunto, Por que não falou antes? Por que não falou na reunião? Aquele comportamento não estava moldado para encarar uma hierarquia ou até os pares e falar, olha, eu entendo seu ponto de vista, mas eu gostaria de me posicionar de uma forma diferente pensando nisso. Então, é sempre importante você lembrar que você pode discordar e que a comunicação não é contra discordar. Tudo vai da forma como você discorda, tudo vai da forma como você argumenta, entende? Então, aí entram outros elementos que a comunicação traz no momento de uma reunião em que se tem várias pessoas passivo-agressivas. A tua comunicação não verbal. Então, se tem alguém falando... A ironia. E você já não está concordando, e você fala... Sim. Se fecha o semblante e diz sim, o que você verbalizou é o que é... Se eu estiver errado, me corrija, mas a comunicação verbal é 7%, né? Então, a comunicação não verbal, ela soma 93%. Então, assim, 55% são gestos e expressões, 38% é voz. Isso segundo Albert Mehrabian, certo? Tem outros estudos que trazem, pode chegar até 95%. Ou seja, hoje em dia, a gente se prepara muito para apresentar um conteúdo e esquecemos da nossa expressão, do nosso tom de voz, da nossa energia para falar, da nossa modulação vocal, que é quando a gente consegue falar as frases pausadas, algumas palavras com ênfase. Isso vai comunicar muito mais do que eu acho que agora você trouxe um ponto bem importante, porque o pessoal acha que comunicação e oratória é só falar. Mas não é só falar. Tem gesto, tem expressão, modulação vocal. Contato visual. Tem muita coisa que a gente pode acrescentar.
E o primeiro que chega não é o teu conteúdo, é o seu rosto, é o seu Com olhar. certeza, com certeza. Então, quem nunca ouviu aquela frase? Por que você tá com essa cara? Que cara é essa? O que aconteceu hoje? Por que você tá me Tá olhando assim? cara fechada, cara de bunda. Então, assim, tem muitas coisas que a gente comunica sem querer, certo? Então, você pode estar naquela reunião pensando várias coisas, fazendo inclusive vários julgamentos do conteúdo, das decisões que estão sendo tomadas ali, e alguém vai perguntar ao final da reunião: todo mundo é correto? E você vai dizer: tudo bem. Só que não tá tudo bem. Só que você também não teve aquele comportamento de se posicionar. E aí é outro ponto fundamental da comunicação hoje em dia, que é o posicionamento. Não só da liderança, porque a liderança já está com a capa de liderança. A pessoa já vem ela numa outra Já tá mais exposta, hierarquia. né? Sim. Mas e aquela pessoa, aquele funcionário que precisa se posicionar e não consegue? Por quê? A minha pergunta é: por que não consegue se posicionar? Hoje em dia, as pessoas que têm essa habilidade ou que têm esse comportamento treinado para se posicionar em qualquer conversa, seja desde uma conversa descontraída num happy hour, até numa reunião em que tem um alto escalão, essa pessoa, ela já está um passo à frente, se ela consegue se posicionar. Senão, ela vai sofrer muito e não conseguir falar o que ela quer. Então, eu vejo muito isso hoje em dia, as pessoas cheias de crenças, acreditam muitas vezes no próprio julgamento que, mas eu não vou falar, por que eu vou falar? O outro já falou. Mas não, depois eu chamo ele ali no canto e falo. Poxa, aquilo que você ia falar, muitas vezes poderia mudar o rumo da reunião, da empresa, do departamento, do resultado. Isso sem falar daquilo que nós mencionamos há pouco, que é a venda. Hoje em Sim. dia, nós vendemos a nossa imagem todos os dias. Mas eu não vendo nada. Vende Com a certeza. sua imagem. Independente se eu estou falando de mercado profissional. E a gente sempre fala, né, que apesar das pessoas já terem um determinado treino e habilidade para oratória e comunicação, ainda assim dá aquele friozinho na barriga, fica nervoso, né? Sim. Existem algumas técnicas para controlar. Sim. Mas como a pessoa se posicionar ao ponto dela de se tornar natural para ela? Isso já é natural para mim, agora é minha vida. Minha vida é me posicionar. Treino. Mas aí não é só o treino da comunicação e das técnicas de oratória, mas é o treino do seu comportamento. Muitas vezes as pessoas encaram uma chefia, um coordenador, uma posição muito longe daquelas, esquecendo que aquele coordenador, aquele gerente, aquele diretor não consegue chegar a lugar algum se faltar um pedaço da quebra-cabeça que é você. Então, tudo que você fala é importante, tudo que você faz é importante, e pensar, não, eu sou importante nesse processo. Mas eu sou auxiliar do auxiliar do auxiliar. Mas isso é importante, todo o trabalho é importante. Todo importante. Então, líderes de plantão ouçam os seus liderados, ouçam a equipe que está trabalhando. Escuta ativa. E você tente, pelo menos uma vez tente. Vai ser mais difícil a primeira vez, não vai ter tanta naturalidade no seu comportamento. Mas pense, estruture uma fala para você se posicionar. Não, eu vou falar isso, argumentando sobre isso, sugerindo isso. Então, você leva sempre como uma sugestão. A pessoa é livre para ela escolher a tua sugestão. Mas você se posicionou. E depois, aquele ditado funciona muito bem. Lembra? Só é lembrado, né? Sim. Quem não é visto não é lembrado. Sim. Exatamente. Então, você precisa ser visto. E só vai ser visto se você tiver uma boa comunicação. Essa comunicação vale para 1 e 10 pessoas ou tem diferença? Porque às vezes trabalha com menos pessoas. Tem diferença entre homem e mulher, por exemplo? A gente sempre fala assim, é mais fácil trabalhar com homem, nós mulheres, né? Porque homem não briga tanto, né? Não tem esse negócio. E assim, mulher é um pouco mais difícil, né? Às vezes ficar chateado com alguma coisa que a gente fala. Às vezes nem foi por querer, foi realmente sem querer, mas É que eu acho que a mulher, ela tem mais emoção, ela tem mais um tato, mais sensibilidade para alguma coisa que o homem, às vezes, não tem muita importância. As mulheres geralmente levam pro coração. Eu sempre brinco assim, tem muita mulher que leva pro coração. E o homem leva pro bar.
né? Depois fala o que é, vai lá e, Sim. sei lá, toma cerveja junto, happy hour junto, e depois fala, ué, mas estavam brigada à tarde, estavam se quebrando na reunião Sim. e agora estão juntos? Tá tudo O certo. que está acontecendo? Então, o que é importante a gente entender? A cultura do lugar onde você está trabalhando, a cultura daquele ambiente fala muito sobre como vai ser o resultado daquela equipe, seja ela mista ou só de homens ou só de mulheres, tudo isso importa. E também a gente entender o que é profissional e o que não é profissional, certo? O que eu posso extrair dessa conversa que realmente vai me fazer dar resultado, que vai render durante o dia. Tem que ter um filtro. Né? Exatamente, ter um filtro. As pessoas hoje em dia não, ou muito tempo, elas não são assertivas. E aí abre margem para que as outras interpretem. Então, neste caso, remédio é comunicação assertiva. E o que é comunicação assertiva? É aquela comunicação clara, objetiva e confiante. Não quer dizer que ela não venha carregada de empatia, mas aonde que ela traz a empatia, Sara? Na sua voz, no seu jeito de olhar. Então, eu posso falar o que eu precisar falar para outra pessoa, mas tudo vai depender do jeito que eu falo com aquela pessoa. Fazendo uma analogia aqui, é como você escrever um texto. Se você errar a pontuação, vai mudar o sentido do texto. Se você errar seu tom de voz, vai mudar a reação da outra pessoa. E talvez a forma que você fosse falar a mesma coisa comigo e com ele Isso. seriam diferentes, conversas diferentes, no caso, né? Sim. Então, é importante, com o passar do tempo, depois de um tempo que você está naquele ambiente, seja até em casa, você vai entendendo o jeito de cada um da família, o perfil no de cada trabalho. pessoa, né? Aí você já sabe que um aguenta mais Mais se você for pancada. mais duro, outros têm que ir mais devagar. Então, isso é importante, você ter essa percepção do outro. Mas aí, cheguei no ambiente de trabalho, não conheço ninguém, já cheguei gestor. É aí que eu quero chegar. Não. Porque até agora você ensinou algumas técnicas aqui já de como melhorar a comunicação, né? Mas eu queria entender de você quais são os maiores erros que você identifica de líderes, empresários e até de liderados na comunicação. Primeiro ponto que eu vejo que é bem gritante é as pessoas que estão em cargos de liderança não ouvem. Elas não têm muitas vezes essa paciência para ouvir. Essa escuta ativa, esse ouvir na essência, não Ouvir de verdade, né? Não funciona. Então a pessoa já chega muitas vezes com aquela imagem assim, não, eu sou líder, eu não posso fraquejar, eu não posso ficar pegando a opinião de todo mundo. E tem aquela, né? Fala aí. Exatamente. Daí não tá prestando atenção. Ou o computador, pode ir falando aí que eu tô te ouvindo. Na verdade, não vai ouvir de forma efetiva, não vai ouvir na essência, não vai ouvir com atenção. E a outra pessoa vai perceber. Ela vai perceber. Então, isso é um ponto bastante relevante. Então, líderes, por favor, ouçam os seus liderados, ouçam quem está caminhando com vocês. Se você chegou na empresa, num primeiro momento, ouça as pessoas que vão trabalhar contigo, que você já vai tendo um feeling, já vai tendo ali uma impressão de como que cada um funciona. Alguns são mais práticos, outros são mais metódicos e outros são mais detalhistas, e que bom que tem essa diversidade na sua equipe, que um vai complementando o outro. Então, essa percepção é o primeiro ponto. Feito isso, entendeu com quem que você está trabalhando, olhou para você, você já sabe como que você funciona. E aí é importante, se eu for agir do jeito que eu quero, eu posso trazer o resultado, mas eu posso também deixar um monte de gente machucada pelo caminho. E aí? Adianta? Não adianta. Até esses dias eu estava conversando a respeito de uma situação de uma prefeitura, que a prefeita fez muita coisa, mas deixou muitos corpos pelo caminho, né? Então, a que custo que foi aquilo? Foi legal, é bom para o município, tudo que ela fez, mas a que custo? Então, é uma reflexão bem interessante a ser feita. E queria entender de você também, que você falou ali um pouco atrás, a respeito da cultura e a oratória. A cultura de uma empresa influencia muito na comunicação. E como que a comunicação influencia na cultura? Sim.
Uma empresa que não dá atenção devida para a cultura, certo? Para que fique claro para as pessoas que estão nas equipes, qual é a visão, quais são os valores, aonde a empresa quer chegar, em quanto tempo e de que forma. Com certeza, se não se tem abertura para que a empresa fale o que ela deseja, não vai ter abertura para que os funcionários, para que os profissionais também digam o que eles têm de sugestão, porque não é da cultura da empresa ouvir as pessoas, certo? Uhum. Então, não é um ambiente de escutativa. Então, não é um ambiente em que você vai deixar que as pessoas sejam criativas. E hoje em dia, o que o mercado tanto quer? Eu quero visão de dono, eu quero criatividade para resolução de problemas. Mas você escuta as pessoas? Em que momento que você para conversar e dar um feedback? Que momento que você para conversar e ouvir o que aquela pessoa tem para sugerir no processo de trabalho? Porque os líderes, muitas vezes, têm a visão ampla. Mas quem entende do processo e das dificuldades daquele processo é quem está lá, quebrando pedra todo dia, fazendo o mesmo trabalho todo dia, tendo que resolver aquele processo que está pela metade e ninguém ainda escutou. Então, isso que é importante. A cultura da empresa, ela é feita numa liderança que você comunica de forma horizontal Uhum. e não top-down, Mas- não de cima para Mas baixo. você tocou num ponto muito delicado, eu acho. Porque é muito difícil, na minha visão, pelo menos, você conseguir mudar uma cultura de comunicação numa empresa sem que as pessoas fiquem com o pé atrás. Será que eu vou comunicar e não vou ser reprimido? Uhum. Como fazer essa mudança de cultura desde que o dono aceite, né? Porque se o É. dono não aceitar, nada vai mudar. Então, toda mudança, ela pode ter 2 pesos, 2 medidas. Por exemplo, numa mudança, as pessoas que trabalham naquela empresa entendem como ameaça ou entendem como oportunidade? Se você pegar uma empresa e falar, vamos ter uma grande mudança, e fizer uma pesquisa e você entender que ali muitas pessoas têm medo e veem como ameaça, é porque o ambiente tem um modelo rígido, certo? Agora, se as pessoas estão vendo como uma oportunidade, olha, eu vejo aqui que tem uma oportunidade para eu crescer. E se vier um outro gestor, e se vier uma cultura nova, olha, eu vou poder dar as ideias que até hoje eu não dei. Então, tem muito daquilo que os líderes comunicam para as pessoas. E aí eu digo líder de todas as esferas, Uhum. da média gestão, da alta gestão, aqueles que estão iniciando numa gestão. Então, é importantíssimo essa comunicação da mudança de cultura, se ela é oportunidade ou ameaça. Eu vejo que muitas vezes, em algumas empresas menores e tal, tem-se um medo de mudar. Mas quando elas conseguem romper, elas crescem de Cresce. forma exponencial. E isso é importantíssimo. E eu acho que a parte da comunicação, da abertura da empresa é até uma oportunidade de brand pessoal para o liderado, que quer Sim. crescer, tem vontade, tem sagacidez, né, para chegar longe. E eu acho que a oratória acaba casando com isso para a pessoa poder ter esse brand de autoridade e se formar. Eu, quando procurei a Vox, foi justamente por isso. Eu Uhum, quero me posicionar diferente. E eu uhum. até falei pra Samantha já que em algumas oportunidades eu já notei isso, porque não é só a voz, é postura, é forma de posicionar, é imagem, tudo. E em muitos lugares eu já estou sendo notado. Então, isso é importantíssimo, porque a gente sempre fala muito da postura do líder e também para quem quer ser líder, essa postura profissional. É um raio-x, né, como se fosse a tua foto. Se você fosse tirar uma foto, qual era a foto que você teria hoje, né, na sua vida profissional ou até mesmo na sua vida pessoal? Como teus amigos te veem? Né, ele é o brincalhão da turma, ele é o intelectual. Então, assim, por conta daquilo que você traz como característica, sem julgamento, tá? Vamos falar Sim. sem julgamento. Mas no trabalho, qual que é a postura? Você é aquele chefe que fala e tá falado? Ou você é aquele chefe que comunica, pergunta se todo mundo entendeu, traz para perto, para que você possa andar no mesmo passo. Pode ser que teu passo seja mais devagar, mas ele vai É. ser mais E contido. eu acho que é num passo que você falou ali atrás, que é muito mais na visão do outro do que na sua visão. Então é como os outros te enxergam, como que você está se posicionando. Será que você é um bom líder? Não, ou não, né?
Sim. Os líderes, eles se preocupam muito com eles, muitas vezes, certo? E, na verdade, o líder, tudo bem, ele precisa ter aquela noção de quem ele é, porque ele veste uma capa de liderança, ele tem responsabilidades, certo? Ele responde por aquela equipe, tá? Mas ele precisa também enxergar o outro, porque sem aquele outro ele não vai em lugar nenhum. Então, se hoje ele não engajar, como tem uma palavra que usa-se muito, ele não vai para lugar nenhum. E o que é importante? Muitas vezes empresas que têm uma cultura mais fechada, quando tem um líder que consegue se comunicar melhor, consegue colocar mais pessoas para dentro do time, e eles conseguem ter bons resultados, isso começa a chamar a atenção. E aí, quando vem que é a comunicação que está dando ali lubrificação para todas as engrenagens funcionar, às vezes gera até uma estranheza. Mas como assim? Como que chegaram a esses resultados? É porque tem acordo definido, porque tem alinhamento definido, porque tem uma comunicação que você sabe que você pode falar o que você precisa falar, que você não vai ser reprimido, repreendido, entende? E, ao mesmo tempo, o líder, quando precisa chegar e chamar a atenção desse funcionário, falar: olha, aqui não foi exatamente como a gente combinou, a gente precisa alinhar isso, dar um bom feedback, o funcionário também vai receber melhor. Essa questão de receber feedback também é bem importante, né? Porque tem gente que não sabe receber. E Exatamente. feedback é complicado. Mas a gente tá falando muito de teoria aqui. Eu quero o caso prático. Como que a oratória... Eu quero 2 casos, se você tiver e puder. É um caso de que a oratória transformou a liderança e um caso que a escuta ativa transformou a liderança. A escuta ativa, ela é, como nós estávamos falando, é uma ferramenta importantíssima, certo? Seja para quem já é líder ou para quem quer ser líder. No caso da oratória, toda habilidade que você quer desenvolver, você vai precisar da escuta ativa, porque sem aquela escuta ativa você não aprende nada. Então, eu tenho o caso de uma cliente que ela é muito, como dizia em algumas rodas da família, muito opiniática, certo? E eu falei: meu Deus, como que eu vou tratar essa pessoa? Como que eu vou fazer ela chegar no lugar que ela quer? Porque ela já tem cargo de liderança, ela já estava num momento profissional e chegou um ponto em que eu tive que falar assim: olha, eu preciso que você me ouça. Eu preciso que você acredite em mim, nós estamos fazendo um trabalho juntas. Porque ele não queria descer do salto. Não queria assumir algumas situações de oratória, e que eu falei: ó, se você não fizer assim, nós vamos perder tal espaço. E é por meio da sua comunicação que a gente vai chegar lá. Eu tô te facilitando o caminho, tô dizendo que é por aqui. Vamos junto? Certo? Então, neste caso, eu precisei trazer para perto, fazer com que ela conseguisse entender que ela precisava me escutar, por mais de toda a experiência que ela tinha naquela área de expertise dela. Porque faltava a chave da comunicação para abrir as portas que ela queria entrar. E aí sim, a gente teve um bom resultado. Ela chegou até em lugares mais longe do que a gente imaginava num primeiro momento. Então, foi feito um plano de comunicação em que ela tinha um objetivo de ganhar espaço na mídia. Ganhou com muita assessoria de imprensa, treinamento, comunicação, mas sempre muito orientada. Depois, ela ganhou um outro espaço nas redes sociais, em que a pessoa, num primeiro momento, gente, para gravar um vídeo, ela precisava maquiar 3, 4 vezes, tanto que a pessoa suava de nervoso, entende? E depois ela falou assim: você não acredita, eu gravei um vídeo em 15 segundos, de primeira. Então, é esse resultado que a gente pode trazer. Tá? Para a pessoa que quer evoluir na carreira, no posicionamento por meio da comunicação, mas precisa ouvir para aprender. Aí ela comunicou e ouviu, né? Foi os 2 exemplos num só. Exatamente. E é engraçado você falar isso do vídeo, porque muitas vezes a gente vem aqui, seja nos bastidores, a gente troca uma ideia, conversa, sabe como que é, e daí liga a câmera, a pessoa... Aí você fala: calma, fique tranquilo, é uma conversa. Como que as pessoas podem tirar esse medo, Então, né, vencer? Caso prático, tá? Quando eu estava trabalhando numa redação, eu fiz a apuração de um assunto para uma entrevista ao vivo na televisão. Era uma entrevista de 5 a 7 minutos no máximo. Era um médico
especialista em enxaqueca. Quem não quer saber sobre dor de cabeça, sobre enxaqueca? Fiz uma prévia da entrevista com ele. Nossa, assim, olha, o especialista ele é maravilhoso, falou muito bem, me deu detalhes de forma muito prática, assertivo, de forma que todo o público ia entender, que isso também é importante, o público precisa entender. E ótimo. Então, doutor, tal dia, tal horário, ele espera, tal endereço, para a gente fazer essa entrevista. Tal dia, tal horário, chegou o doutor na redação. Fui lá receber, me apresentei, eu sou a Sara, conversamos por telefone. E quando estendi a mão, ele ficou pálido, da cor da roupa dele, branca, como da cor do guarda-pó dele, do jaleco dele, ficou branco, 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 e não soltava da minha mão, e a mão dele estava gelada, 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 suada. Falei assim, doutor, tudo bem? Tem pânico de médico? Exato, tem pânico de câmera. E aí ele ficou mudo, ele não falava. Eu falei, doutor, você tá passando bem? Tá tudo bem? Aí ele falou assim, eu não sei se eu vou conseguir. Aí eu falei, a entrevista? Daí eu, não vai conseguir entrevista? O senhor me explicou tão bem no telefone. Aí ele falou, não, mas veja, quando ligar aquela luzinha vermelha da câmera, pra mim é o fim. Aí eu falei, e agora? Todo o estúdio montado. Só persuasão nesse momento. Exatamente. Vamos manter a calma. Vamos respirar. Eu falei, não tem problema. Vamos sentar aqui. Vou pegar uma água para você. Vamos conversando. Assim, a gente já vou dizendo como que vai ser a condução dessa entrevista. Prometi para ele que a gente não pode passar as perguntas antes, porque até não era eu quem ia fazer, e a gente não passa pergunta antes para o entrevistado, mas a gente fala os assuntos que nós queremos tocar. Então, a pessoa conhece do assunto, vai ficar ali fácil para ela responder. Conversei com ele mais uns 5 minutos e mandei uma mensagem, pedi licença, mandei uma mensagem para o apresentador e expliquei ali a situação que estava acontecendo. Pois bem, entramos no estúdio, falei, vamos lá. Eu falei assim, a gente só vai conversar lá, quando a gente for começar a gravar, eu te explico como que vai ser e a gente começa a gravação. Então, ele entrou no estúdio, todo mundo veio, conversou com ele. Doutor, que bom, hoje você vai tirar o problema da cabeça de muita gente, enxaqueca e tudo mais. E como era um programa gravado, nós tínhamos a oportunidade de fazer a abertura, o encerramento em outro momento. Então, o apresentador muito experiente, jornalista muito gabaritado, sentou e conversou com ele. Doutor, e me explica, como que funciona a tal da enxaqueca que assola milhões de pessoas. Ele começou a explicar como se estivesse conversando. Nisso, eu saí daquele ambiente do estúdio, fui até a switcher, que é como se fosse uma sala de controle da gravação. Falei, gente, coloca para gravar. Porque ele tá apavorado. À vontade. Ele estava apavorado. Então, eles fizeram essa conversa, eu vi que o apresentador conseguiu extrair todo o conteúdo. Muito obrigada, doutor. Ele virou para a câmera, fez o encerramento. Aí o médico falou, meu Deus, e agora? Agora que vai começar? Eu falei, doutor, a gente já gravou. Seu conteúdo foi ótimo. Tá tudo muito bem. Você quer ver como que ficou? Será que eu consigo? Eu falei, claro que consegue, porque o seu conteúdo foi muito bom. E realmente ele era um expert em enxaqueca. Sim. Ele falou, nossa, eu não imaginava que eu ia conseguir falar dessa forma. Então, depois a gente mostrou alguns trechos da entrevista, mas esse médico, ele saiu tão agradecido por não ter precisado passar por esse aperto que é de se expor com câmera, com gente que muitas vezes ele pré-julgou que saberia mais. Gente, jornalista, eu falo que é um grande especialista em nada. Porque nós somos generalistas. Nós entendemos um pouco de cada coisa para poder fazer pergunta. Então, ele se sentiu à vontade, e você deixar a pessoa à vontade é o caminho certo para que ela possa baixando ali o nível de ansiedade e aumentando o nível de naturalidade para falar. Mas o que eu acho, assim, vendo a visão do doutor, tentando se colocar na pele dele, é que quando a pessoa é muito técnica, ela tem o medo de errar, como na nossa época tinha o meme da nutricionista lá do sanduíche, né? Então, acho que é um pouco disso. E se eu errar, virar chacota, como que eu vou ficar no meu meio? Meus clientes, né? Meus parceiros. E acho que tudo isso gera um impacto negativo. Sim. Talvez, olhando na visão dele, era esse medo ou não, é só ligar a câmera, né?
Esse medo de perder a reputação é muitas vezes o medo que paralisa as pessoas. Na comunicação, nós temos 3 níveis que nós falamos sempre, né? Que é o nível da ansiedade, que é aquele mais baixo, que é quando a gente precisa ligar o botãozinho ali da ansiedade. Respirar. Qualquer pessoa, exatamente, tem que ter um pouquinho de ansiedade para que você esteja atento naquilo que você está falando. Tem o medo, que aí sim é um perigo para você paralisar, porque aí a tua cabeça vira ali um monte de julgamento próprio, julgamento dos outros. Você começa a lembrar até de frases da infância que você foi julgado por outro, e aquilo vira um terror na cabeça de quem tem medo de falar em público ou medo de se expor. E o terceiro nível é o pânico. E o pânico realmente trava a pessoa. E aí vem o temido branco. Então, o que a gente Eu já tive. o que a gente precisa pensar sempre? E é normal, né? Todo mundo vai ter. Assim, é normal a gente ter medo daquilo que é desconhecido. Por isso, experienciar é a melhor forma. Eu sempre falo, nunca comeu um prato diferente? Ah, não gosto nem provar. Mas já provou fazer um vídeo e se ver? Eu acho que É a mesma eu acho que até a comparação, assim. tua participação aqui é muito importante nesse ponto para desmistificar isso, porque as Sim. pessoas acham que é muito difícil e não é. Não. É treino, é igual andar de bicicleta. Você não Exatamente. vai dar a primeira pedalada e sair andando. Você vai Sim. cair, vai colocar o pé no chão e daqui a pouco você vai estar andando sozinha. Exatamente. Comunicação é uma habilidade treinável. Ponto. Isso é fato. As pessoas que são desenvolvidas em comunicação não quer dizer que tem o dom. Não é dom. Não é dom. São pessoas que perceberam a necessidade ou perceberam que já tinham a facilidade, já tinham aquela habilidade um pouco mais treinada e investiram nisso, certo? E aí, a partir do momento que você investe na sua comunicação, você está investindo em quê? Em ferramentas e técnicas de comunicação e oratória. Lembrando que oratória é toda vez que você se expõe para um público e comunicação é toda vez que você tem uma conversa A1, A2, A3, certo? E o que acontece? O teu comportamento também precisa ser treinado. Eu já tive alunos que falam assim, ó, pode ligar a câmera, eu faço 100 vídeos, mas não me põe para conversar com uma pessoa em específico que eu vou me perder na linha de raciocínio. Porque hoje em dia as pessoas não estão Preparados para mais isso. preparadas para isso e nem preparadas para conversar com pessoas. Elas preferem digitar. Você acha que a pandemia deu uma gravada nisso? Sim, eu percebo que a pandemia veio e fez o quê? Enclausurou muita gente, né? A gente ficou muito tempo tendo um contato muito restrito. E a partir do momento que a gente reduz a nossa comunicação ou deixa ela somente atrelada à comunicação online, que você tem a possibilidade de fechar a câmera, ou enfim, não ser quem você é, não ter a tua autenticidade, a pessoa, se isso é bloqueado, a pessoa se fecha. Então, por que muitas vezes, casos de depressão, as pessoas veem o sintoma, ela não quer falar com ninguém, ela tá muito quieta, ó, tá preocupante, o fulano lá tá muito quieto, ele não quer falar com ninguém. Porque o ser humano, ele é relacional. É a comunicação que faz o quê? Os relacionamentos. Quando a gente vê uma pessoa que se comunica bem, a gente fala, o cara é bem relacionado, olha lá, amigo de todo mundo. Não, vai lá você que fala que não tem medo de falar com ninguém. Vai lá, pede você. Isso desde criança. Pede você para a mãe, você que fala bem, entende? Então, a comunicação é a base dos relacionamentos. E se a pandemia veio e diminuiu os nossos relacionamentos, houve sim uma retração, e posso dizer por experiência de treinamento corporativo, treinamento em sala de aula, treinamento para pessoas em media training, para poderem dar entrevista, que ainda vejo algumas consequências e sequelas dessa pandemia. Eu até penso, a hora que você foi falando, fui pensando em algumas pessoas que eu vejo na internet, que são excelentes comunicadores, mas quando você vê pessoalmente, a pessoa não sabe se comunicar. E Exatamente. também já vi o inverso. Que a pessoa que se comunica com todo mundo, mas a hora que sobe num palco, também não sabe se comunicar. Acontece. E isso você tem alguma forma de trabalhar isso? Ou
psicossocial não, mas é terapêutico, uma terapia, porque existe alguns bloqueios, né, que a gente comenta que são coisas do passado Sim. também, que foi julgado em algum momento. Sim. O que a gente precisa ter a humildade na comunicação e entender que a técnica e a ferramenta e o treinamento comportamental vão até um pedaço da jornada. Então, tem pessoas que conseguem se resolver sozinhas, entendem os bloqueios que têm, estão dispostas a trabalhar isso e conseguem, com a comunicação, desenrolar isso, ou elas conseguem perceber e falar, não, aqui a situação é mais grave, chega numa parte e bloqueia, e nós, eu trabalhando com comunicação, nós, professores, tal, da área de comunicação, a gente vê que tem trauma, tem situações em que a gente não vai conseguir resolver. E aí não tem outro jeito. É necessário chamar o aluno e sugerir a ele e falar quais são os pontos que ele pode desenvolver se entrar aí ajuda terapêutica. Então, a psicologia vem para tratar comportamento com uma expertise muito maior do que a gente que leva o comportamento só voltado para a comunicação. Caso prático, né? Por que as pessoas vão para o teatro, são excelentes atores, e na hora de dar entrevista, você percebe que a pessoa não performa bem? Não, e engraçado você falar isso, que eu tava com a TV ligada, brincando com o Teodoro, e daí tinha só não sei que ator que é, porque eu sou péssimo pra isso. E ele tava falando que ele tava fazendo novela, não sei o que, e ele falou, mas eu sou tímido. Eles levaram um coelhinho, um gatinho dele lá, porque daí ele se soltava mais. Ficar mais tranquilo. Aham, e engraçado, é um ator famoso, tudo mais. Sim. Eu fiquei impressionado. Mas sabe por que isso acontece? Porque a partir do momento que a pessoa sobe no palco, não é ela. Um Personagem. Então, faz ela muito vai lá sentido. para interpretar um personagem. E ela se isola daquilo. Que não é o João, a Maria, é o personagem. Entende? E a partir do momento que ela interpreta o personagem, ela diminui a autenticidade dela, a originalidade. Então, quando você sobe num palco, sendo você quem você é, sendo Samantha, sendo Erickson, sendo Sara, é diferente, porque é você. É você e a tua personalidade, é você e a tua autenticidade, é você e os seus medos, é você e seus pré-julgamentos, é você e tudo aquilo que você carrega a vida inteira, Sim. que vai culminar, vai resultar ali na sua comunicação. Hoje em dia, eu digo sempre para os alunos, eu digo sempre para as pessoas que eu vou treinar, que a comunicação é reflexo de quem você é. Então, você externaliza quem você é. Se você é uma pessoa mais nervosa, mais agitada, você vai, com certeza, verbalizar isso em algum momento e, com certeza, expressar facialmente, com gestos e com a sua postura, a tua personalidade. Basta alguém te dar uma fechada ali no trânsito. Pronto. Sua personalidade já apareceu, você já comunicou quem você é. Agora, se certeza. você é uma pessoa mais calma, mais tranquila, mais passiva, você também vai comunicar isso. E você também vai atrair pessoas porque falam, não, eu vou conversar com fulano porque fulano é calmo, é sempre ponderado. E aí a gente tem dois extremos de comunicação. A gente tem aquela pessoa que é agressiva, mas em outro momento pode passar uma segurança fortíssima. E tem o outro lado, a pessoa que tem uma comunicação passiva, pode trazer calma, mas também pode trazer para outras pessoas uma imagem de falta de energia, um monotom. Parece que a pessoa não está interessada, está falando baixo, não está se Sim. posicionando, entende? Então, achar o equilíbrio é a tal da comunicação assertiva. E não é fácil, gente. É um desafio, certo? Eu estudo comunicação, quero continuar estudando comunicação e todo dia é treino. E agora tem uma pergunta polêmica. Uau, vamos pergunta polêmica. E a Sara, já travou? Ah, a Sara não travou, mas já falou que não queria falar. O que é importante? Tem muita gente que fala, Sara, eu travo, eu não vou porque eu tenho certeza que eu vou travar. Gente, o que é importante? Você se conhecer e saber. E se der errado? Qual que é o pior cenário? Eu tive um gestor que ele falou para mim assim, amanhã você vai fazer o fechamento de jornal. O que é fazer o fechamento de jornal? É ser responsável pelo jornal, colocar o jornal no ar. Eu falei, não, mas eu não consigo, eu não sei. Aí ele falou assim, mas eu tô falando para você porque eu tô
tô te capacitando para isso. E ele foi ali me dando injeções de ânimo. E eu ainda resistente. Ele falou, qual que é o pior cenário? Qual que é o pior cenário se você não conseguir? Você vai ter que ter a humildade de ligar para alguém e falar, olha, não consegui fechar. Para quem que você liga? É como se tivesse um plano B, ali uma saída de emergência. E nesse caso, a dica, a orientação que eu dou é, se você vai se expor, você vai gravar um vídeo. Gente, é gravado, você pode fazer de volta, você já tem o plano B. Uhum. Ah, mas é ao vivo. Tá, e se eu esquecer? Gente, vamos improvisar? Tudo bem, como eu mencionei aqui, eu não travei, mas eu falei que eu não queria falar. Eu falei, nossa, desviei totalmente. Mas quem me ouviu sabia o que eu queria falar? Não sabia. Não sabia o que estava planejado na minha mente. Sim. Então, E tudo vai depender do seu comportamento também, né? exatamente. Saber transmitir, né? Saber transmitir. Então, o que acontece? Eu falo, ai, gente, desculpa, eu tô nervosa. Aí todo mundo já vai ficar olhando qualquer movimento em falso. Ah, mas ela aconteceu isso porque ela estava nervosa. Entende? Então, vai muito da autossegurança, da autoconfiança, do autoconhecimento. E como que tá a tua comunicação com você mesmo. Sim. E como que a gente pode transformar, acho que a gente falou muito bem aqui sobre a comunicação, como ela é essencial e uma habilidade indispensável, mas como transformar isso num diferencial competitivo? Uhum. Se você treinar a sua comunicação e ter uma comunicação assertiva, você já tem um potencial competitivo. Já é um diferencial, certo? Porque faz aí uma rápida avaliação das pessoas que trabalham com você, que trabalharam em outros ambientes, na família. Quem são as pessoas mais lembradas na família? São aquelas que se relacionam bem, que é o cara legal, que está sempre Uhum. conversando. E no trabalho muda muito? Não muda Também. muito. E é um diferencial. Cada pessoa tem um diferencial. Mas a comunicação é que vai fazer com que você lembre. Ah, mas aquela minha tia, ela é muito querida, ela se dá bem com todo mundo, ela conversa com todo mundo. Por que ela conversa com todo mundo? Porque ela se comunica bem. Ou é fofoqueira, né? Então, e assim, o que a gente precisa trazer no trabalho também tem esse mar para nadar. Se você investe em comunicação, pode ter certeza que vai ser um diferencial, porque é você que vai ser lembrado, porque você se posicionou, porque você falou bem. Então eu acho importante você falar isso até para a câmera, para quem quer se posicionar, como se posicionar bem, atingir os objetivos que quer. Então vamos lá, se você está aí no mercado de trabalho buscando um posicionamento profissional, a minha orientação é, em primeiro lugar, se conheça bem. Avalie como está a sua comunicação hoje. Entenda quais são suas dificuldades. É falar em público ou é ter aquela conversa mais estruturada com alguém da sua equipe? Fazer um feedback te incomoda? Então, essas são algumas respostas que só você que está nos acompanhando vai ter. E fica aqui o meu convite para olhar para dentro, se comunicar com você mesmo e ver o que você pode fazer hoje. O melhor dia para mudar alguma coisa é hoje. O que você vai fazer hoje para melhorar a sua comunicação e ter esse diferencial no mercado de trabalho? Aqui 1 hora passa voando, já estamos nos encaminhando para o final. E eu queria que você informasse aqui os nossos espectadores, a gente tem muito empresário, gente que quer evoluir. Onde que as pessoas encontram o seu trabalho? Então, podem me achar nas redes sociais, Instagram, @sara, sem H, .marielle, com 2 L's e I. Esse é o meu principal canal de comunicação com o mundo da internet. Também pode me procurar na Vox2U, onde estou lá toda semana ministrando aulas de comunicação e oratória. E procura aí também na internet Open Comunicação, você vai ter mais informações dos meus trabalhos. E você sempre me coloca lá nas aulas, às vezes em saia justa, mas hoje é meu dia. Ele quer fazer, ele já trouxe pergunta polêmica. Não, mas agora vai ser uma pergunta tranquila. Diga lá. Eu queria que... Qual pergunta você acha que faltou a gente fazer hoje aqui no podcast, para você? Pergunta daquela pessoa que está acompanhando a gente. Acho que esse é um próximo passo. A gente pode deixar esse podcast ao vivo. E ter alguém perguntando ao vivo. Essa é a pergunta que faltou. A interação. Eu vejo que é um grande ponto para que a gente possa trazer... Mas uma habilidade de comunicação é o improviso.
Exatamente. Então eu deixo o público aqui interagir, se tem alguma pergunta para fazer para Sara. Está aberta. Está aberta o momento de perguntas sobre comunicação. Gente, vai lá, escreve aí, comenta, procura o podcast 91 Não, eu quero que o Cast. público aqui dos bastidores, sócio. Vamos lá. Pode ficar à vontade. Alguém aí quer fazer alguma pergunta? Temos pessoas que estão nos acompanhando atrás das câmeras. Das mentorias que você já fez, qual foi o caso mais interessante assim, que te vem à mente, que a pessoa não conseguia falar e agora ela transformou totalmente? Tem algum caso que te vem à mente? Sim. Então deixa eu repetir, porque o pessoal não escutou aqui. Das mentorias que você já fez, tem alguma que a pessoa não conseguia falar e destravou totalmente e hoje em dia evoluiu? É isso? Tem uma mentoria que me marcou muito, que a pessoa falou assim: Sara, você pode me colocar para falar no auditório cheio, você pode me colocar para fazer um discurso, mas você nunca vai me ver gravando um vídeo. Aí eu falei: é mesmo? Por quê? Qual que é o problema que você tem para gravar um vídeo? Assim, olha só, falou, olha para mim, eu mal consigo me comunicar direito, olhando para uma câmera, sabendo que pode ter um monte de gente que tá lá e depois vão editar, vão transformar num meme. Não, eu não vou. Eu falei sim, vamos ter calma no processo. Comece você a digerir essa ideia. Traga para mim 3 referências de quem você quer seguir e a gente vai ver o que a gente pode trabalhar com você e aí a gente vai conversando. Pois bem, assim fizemos. Ela trouxe as referências das pessoas que ela queria seguir, ela tinha como norte para ela. Eu falei, então vamos lá, me conta qual é o conteúdo que você gostaria. Eu gostaria de gravar sobre o conteúdo do meu trabalho. Ótimo, então me conta sobre o seu trabalho. E ela começou a contar, eu falei, não, peraí, só nós duas aqui, vamos gravar o que você tá falando. Aí a gente gravou a primeira vez, ela falou, não, eu não vou ter coragem de ver. Eu falei, mas eu gravei no meu celular, vai ficar comigo, você não precisa nem ficar se torturando em casa. Assista só agora aqui comigo, segurando a minha mão, tudo bem? Tudo bem. Aí ela assistiu, eu falei, e aí? Ela falou, nossa, não foi tão ruim assim? Evolução já. Ela não foi tão... Eu nem gaguejei, eu não fiquei com a bochecha vermelha, até meu cabelo tá melhor do que eu imaginava. Falei, pois bem, vamos fazer de volta na próxima mentoria. E assim fizemos. E, para minha surpresa, hoje ela posta diariamente vídeos na internet. Ela posta vídeos tanto para vender o produto e o serviço com que ela trabalha, como vídeos motivacionais. E esses dias eu conversei com ela, depois que a gente já tinha terminado o processo de desenvolvimento. Eu falei, e aí? Ela falou, agora, olha, tem que parar, senão eu já vou ficar postando mais de um por dia, e daí vai ficar acumulando. Já contratei um estrategista de redes sociais. Eu falei, ótimo. Daí eu falei, e como que tá a tua repetição, né? Porque no começo, a gente tem que treinar mais, depois a gente vai melhorando, vai treinando menos e vai conseguindo fazer os vídeos com mais facilidade. Ela falou, não, agora eu faço 3 vezes e olhe lá, eu já consigo postar. E eu falei, e consegue postar e fica bem? Fico bem com o resultado. Então, esse foi um desafio que eu lancei junto com ela, segurei na mão, falei, tô aqui com você, vamos fazer. E eu quero ver. E até hoje, há meses, todo vídeo que ela posta, ela me marca. Ou seja, todo vídeo eu recebo, todo dia eu recebo uma marcação, uma notificação que alguém postou um vídeo. Então, legal. isso é bastante satisfatório. Eu digo que esse é o sentido do meu trabalho, de ver as pessoas evoluindo em uma habilidade que traz muita leveza. Você falar o que você quer falar e a outra pessoa falar, não, muito obrigada, era isso que eu precisava ouvir. Que bom que essa conversa foi produtiva, a gente consegue evoluir daqui para frente. Esse sim é o meu propósito, é o sentido do meu trabalho. Respondeu a minha próxima pergunta, já. A minha próxima pergunta era para você descrever qual que seria a sua missão. Então, acho que você, nessa tua fala, ficou bem resumida, ficou bem legal. Que bom. Eu agradeço, Sara, a sua presença aqui, foi um prazer, foi uma conversa satisfatória. Pude trazer um pouco para minha esposa, agora talvez convencer ela também a fazer o curso. Muito bem, muito bem. Eu sempre falo para ela que é muito bom.
E que nem você sempre fala também, não é terapia, mas é É terapêutico. terapêutico. E é muito legal que a gente se conhece. E Sim. muitas coisas que a gente não visualizava, agora a gente consegue identificar e trabalhar isso e ver que, na verdade, é só um medo bobo. O que a gente vê todo dia é que as pessoas se descobrem durante a jornada de desenvolvimento em comunicação. E quando elas entendem que essa flexibilidade comportamental vem para ajudar ela na vida pessoal, na vida profissional e trazer leveza na fala e trazer leveza nos comportamentos e você conseguir ter bons relacionamentos, diminuir os ruídos, diminuir o trabalho, diminuir as confusões, a pessoa vê um valor e um sentido na comunicação que não tinha visto ainda. E, principalmente, ela vê que ela é capaz. Uhum. Então, isso que a gente fala, todo mundo é capaz de melhorar a habilidade em comunicação. É como um treino. Se você quer ser um maratonista, algum dia você precisa começar a se exercitar. E daí, outro dia você aumenta um pouco mais a distância, outro dia a velocidade, outro dia o condicionamento físico. E a comunicação é assim. Só que a comunicação é uma habilidade treinável para sempre. Se você parar de se expor, parar de falar, parar de ter esses momentos de comunicação, vai retrair, vai perder condicionamento. E aí pode voltar todos aqueles sintomas de ansiedade que você teve lá no início da jornada. E eu acho que o mais legal da comunicação é que você pode treinar em qualquer lugar, a qualquer hora. Exatamente. Isso é incrível. Exatamente. Agradeço a presença mais uma vez, foi um prazer te receber aqui. E se você gostou desse conteúdo, clique aqui, curta, compartilhe e comente. Antes de finalizar, eu gostaria que você indicasse alguém para estar na sua posição e ser entrevistado aqui. Olha, vamos indicar um aluno. Vamos Perfeito. indicar um aluno da Vox to You, um aluno de uma turma chamada Master Vox, que já está no final da jornada do desenvolvimento em comunicação. Eu vejo que essas oportunidades das pessoas falarem, se colocarem em exposição, são as grandes chances da pessoa também se medir, falar, e aí, como que eu tô nesse desenvolvimento? Isso é valioso. É muito rico a gente entender o quanto falta para a gente alcançar um objetivo. E quem é o aluno? Quem é o aluno? Jonathan. Jonathan, você está convidado para vir aqui. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.